Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, provocações que a gente faz aqui. Como espaço de debate mais importante para mim é seu comentário, sua opinião. Ao final do vídeo, se tendo algo a acrescentar, discordar, faça no campo comentários, eu costumo responder a todos. Já de imediato agora, antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe seu polegar para cima, aperte o polegar para cima, isso ajuda a visibilidade do vídeo. Ao final, se você não gostou, você desaperta, não tem problema. E se você acompanha aqui as questões que a gente coloca, costuma acompanhar, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se, vai virar inscrito e tem um sininho do lado, ativando o sininho. Toda vez que a gente lançar vídeo novo, você vai ser notificado. A gente está chegando a 500 seguidores no canal, é muito pouco, a gente sabe, mas para um canal que se pretende um micro espaço de um professor que não é ninguém qualquer, lançando apenas ideias para debate, é bastante interessante a gente atingir esse número. Então, ninguém aqui tem pretensão de se tornar um Casimiro, apesar do mesmo peso, mas eu acho que é interessante esse crescimento que a gente tem tido. A gente agradece a todo mundo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Bom, a temática que eu escolhi para trabalhar essa semana tem a ver com dois discursos que foram feitos pelo Lula, que mexeram em pontos extremamente sensíveis da sociedade brasileira e que são atravessados por uma lógica, por uma prática que a direita executa muito bem já há algum tempo, principalmente a partir da eleição de 2018, que é a prática do silenciamento ou da desvirtuação, acho que é desvirtuamento do debate, de temáticas que não lhe interessam. Então, se a temática não lhe interessa, ou você silencia, ou você esvazia, ou você transforma maniqueisticamente esse debate para aquilo que lhe interessa, inclusive gerando mentiras sobre ele, dando uma outra lógica e fazendo assim com que a pauta política esteja na mão da direita. E o problema dessas práticas é que a esquerda tem virado refém até agora, e o Lula, quando ele resolve atacar duas questões polêmicas, ele resolve fazer um enfrentamento que a gente não faz há muito tempo. E, estranhamente, ao fazer esse enfrentamento, setores da esquerda, muito bem definidos por uma amiga minha de trabalho, que também acompanha o canal, a Mary, a esquerda que diz não é o momento disso, setores de esquerda que fazem um cálculo raso eleitoral, entendem que não era para fazer isso agora, vamos discutir isso depois. Então eu acho que esse enfrentamento é necessário, eu vou explicar por quê, até para garantir que a gente tenha uma república de fato, uma república onde os assuntos possam ser tratados de maneira madura, inclusive aqueles que são mais polêmicos, inclusive aqueles que têm divergência muito ampla. Os dois temas que o Lula abordou essa semana, um foi a cobrança popular sobre os parlamentares, sobre os políticos, que não deveria ter nada demais, porque isso é natural, os políticos são representantes do povo, e gerou uma celeuma, inclusive uma reação de deputados, que eu achei muito interessante, deputados exibindo suas armas, deputados e deputadas, ameaçando o povo que fosse para a porta da sua casa, o que se não fosse por mais nada, essa provocação, entre aspas, intelectual do Lula, gerou, pelo menos para a gente, uma imagem de quem são de fato esses representantes do povo, que não gostam de ser questionados pelo povo, que ameaçam receber o povo à bala. Isso é muito interessante. E a outra é a questão do aborto, quando o Lula disse, sem defender o aborto, esse é o primeiro ponto, para a gente parar com a questão sou a favor, sou contra, essa questão dicotômica. Quem defende é do mal, essa lógica maniqueísta, de mal e bem, quem é a favor é do mal, quem é contra é do bem, enfim. Que ele fala que o segundo ponto, o Lula diz que o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública, como foi no mundo como um todo. Bom, como eu disse, primeiro partindo da lógica geral, eu acho que esses debates têm que ser postos, por mais que eleitoralmente tenha um risco, para que a gente possa ter, inclusive, um debate eleitoral mais justo, mais maduro, onde a pauta não vai estar sendo definida por um grupo hipócrita de direita, que se pretende guardião de uma verdade religiosa, ou da única verdade religiosa, que desrespeita outros credos, que é muito pouco leniente com a questão da moral, por exemplo, financeira, ou da empatia com o povo, de um cristianismo que esquece a cobrança de Jesus, por exemplo, para aqueles que não visitaram
o visitaram quando estava preso, cuidaram dele quando estava doente. Essa parte da Bíblia eles esquecem, né? Deram de comer quando tinham fome. Agora é uma galera que se acha guardiã de uma espada divina, os anjos vingadores, que tem o direito, inclusive, de, com a sua moral, tapar nossa boca, tapar nossa consciência, não permitir que a gente faça o debate. Essa questão do aborto, então, é bem mais sensível que a outra, mas a gente vai trabalhar com as duas. E, em linhas gerais, o que eu falei, o problema é que essa gritaria malafaística, porque talvez seja o maior representante, né, aquela voz fina, estridente e histérica, a gente da esquerda, do campo progressista, tem se calado, a gente não tem feito vários debates. E tem aceitado que questões que são sérias sejam desvirtuadas. A mamadeira de piroca que a gente brinca, né, essa invenção, ou o kit gay, que foram usados na outra eleição, desvirtuam uma discussão muito séria, que é a necessidade da educação sexual para as crianças. E educação sexual não é algo imoral ou indecente que a mente poluída dos falsos religiosos acredita. É uma necessidade. Você preparar um jovem para a puberdade, para ter os conhecimentos mínimos necessários. Não é ensinar uma sensualidade, não é sensualizar as crianças. Isso tem muita religião que aceita em outro nível. Concursinho de beleza, tem muitas outras coisas aí de crianças que são tratadas como adultos. O que a gente fala é educação sexual, que é dada por professoras e professores de biologia, de ciência, e que isso foi atacado, foi desvirtuado a ponto de virar kit gay, que nunca existiu, uma madeira de piroca que nunca existiu. E a gente calada, a gente recuando o tempo todo. Né? E a esquerda, de novo, cai nisso. Né? Outra coisa, apontar movimentos. Vou começar pelo primeiro ponto, para depois ir para o aborto. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque eu não vou editar esse vídeo, final de bimestre. É muito ruim, né, a questão do tempo, para um professor, óbvio. Então, o primeiro ponto é, quando o Lula diz na CUT, como ele fez semana passada, que as pessoas têm que cobrar os parlamentares, indo para a casa dos parlamentares, ele lembra que os parlamentares são políticos em tempo integral. E ir para a porta dos parlamentares, ele não defendeu que as pessoas fossem violentas, ele não defendeu, inclusive disse isso, que não era para xingar o deputado, não era para xingar a família do deputado, era para pressionar o deputado. Talvez o erro que ele tenha tido, que para mim, me desculpe, é floreio, é saladinha, é dizer que tem que se cobrar também da família do deputado. Mas ele não pregou violência, ele pregou cobrança. E aí é interessante que toda vez que a população se organiza para cobrar, em qualquer nível, principalmente pautas progressistas, ela é demonizada por esse outro lado que quer ter a primazia, a exclusividade do debate, ou da maneira como o debate político deve ser feito. As pessoas são apresentadas como comunistas, como black blocs, aí observações como anarquistas, em visões tortas do que é anarquismo, do que é comunismo, em uma visão de que é a violência pela violência, e isso vai acontecer tanto com essas pessoas que hoje foram incentivadas pelo Lula assim, para cobrar seus deputados, como tem sido há décadas, com movimentos sociais organizados. Vejamos os ataques que há décadas sofrem o MST e o MTST, que são movimentos necessários, que promovem debates urgentes na sociedade brasileira sobre moradia e sobre o latifúndio improdutivo, que colocam em questão não uma ilegalidade. Esses movimentos políticos sobre a propriedade da terra, sobre a propriedade de imóveis não utilizados, colocam uma questão que está na Constituição brasileira. A propriedade privada, ela tem garantia desde que ela cumpra a sua função social, principalmente a terra. Então, essa tentativa de desvirtuar é que está presente na reação bastante representativa, repito, de deputadas e deputados que falam que se o povo vai para a porta de casa vai receber a tiro, justificando que qualquer cobrança que eles sofram é uma cobrança de gente violenta, é uma cobrança de gente que merece ser recebida a tiro. Que é um discurso que não tem nada de novo, que está nesse país desde a República Velha, desde Epitácio Pessoa, se eu não me engano, o presidente da República, que dizia que a questão social é caso de polícia. Então, dizer que o Lula errou quando ele falou que as pessoas têm que cobrar parlamentar, ainda mais no momento de debate eleitoral, me desculpa. No momento que a gente precisa ter um Congresso melhor do que esse lixo, esse chorume que a gente tem hoje, em sua maioria, pessoas que representam a si próprias, ou grupos de interesse econômico, às vezes de interesses da raia miúda, do baixo clero, ou grandes interesses econômicos,
totalmente descarnados da defesa, de qualquer empatia pela população, totalmente descarnados da defesa do povo. Numa hora dessa que a gente precisa mudar, o povo precisa estar perto dos seus deputados, e o Lula fez certo. E a segunda questão é a questão do aborto. Acho que não por acaso, não foi uma derrapada, como disse Ciro Gomes. Ciro Gomes atacou muito o Lula essa semana, dizendo que o Lula incentiva o pânico moral, que não tem que ter esse debate agora. Lamento, Ciro, eu acho que tem que ter esse debate. Em algum momento a gente vai ter, porque não é uma coisa confortável. O aborto não é confortável para ninguém. Para começar, a gente precisa fazer esse debate dentro de uma sociedade heterogênea, onde o aborto está presente, onde, inclusive, as condições econômicas diversas da população fazem com que a população mais pobre sofra consequências outras para além da perda da criança, para além do dano psicológico que um aborto traz para qualquer pessoa, traz para qualquer família envolvida, traz para as mulheres envolvidas. O debate do aborto, ele quer ser silenciado, desvirtuando a discussão para uma discussão entre o bem e o mal, onde a mulher que aborta, que está sofrendo ali um impacto terrível, é apontada como alguém que está comendo um sanduíche. Como se fosse normal para as pessoas abortarem. Uma mulher que aborta, e não precisa ser mulher para ter essa empatia, ela está passando por um momento difícil da vida dela. Não é uma decisão fácil, envolve o corpo dela, envolve riscos para ela, envolve sim danos psicológicos, envolve sim a discussão religiosa. De alguma maneira, a discussão religiosa que perpassa a sociedade. Ninguém está indo à feira fazer xepa, é um aborto. Mas que é preciso se tratar como questão de saúde pública. Essa mulher vai ter um apoio psicológico, vai ter um apoio para, num momento de desespero, de achar que o aborto é a única solução, tem que fazer o aborto, porque aí as razões, a gente precisa entender, as questões não estão postas, não é a defesa da vida e os defensores da morte. Essa mulher vai ter apoio do Estado brasileiro, ou como bem disse o Lula, vai tomar o comprimido e vai sangrar, talvez até morrer, vai botar agulha de crochê dentro do corpo. Então, ao promover essas questões e trazer uma questão que é sensibilíssima, porque envolve uma religiosidade, principalmente uma religiosidade cristã, e eu estou a cavaleira porque eu sou católico, então eu sei o que isso é na mente de uma pessoa criada dentro da lógica cristã, mas a gente precisa trazer esse tema. Por incrível que pareça, por mais dialético que possa parecer, mais contraditório, inclusive por ser cristão, para entender o que as pessoas sofrem nesse processo. Então, ao tocar em dois temas sensíveis, cobrança do povo sobre os seus representantes e aborto, o que o Lula está querendo sinalizar, eu acho que talvez tenha sido a melhor coisa da campanha dele, na mesma semana em que ele se associa ao que há de mais conservador e ultra-religioso até no Brasil, para tentar dizer que ele de fato é o candidato da Aliança Nacional, que é essa terrível aliança com Alckmin, terrível para mim, né? Eu não vou aqui abrir o debate. Na mesma semana em que ele fecha aliança com Alckmin, ele está dizendo, eu acho que essa é a grande mensagem, que não pode haver interdito, que o debate vai ser feito e que é melhor a galera ficar calma, porque a sociedade brasileira é plural, as questões são plurais e toda a verdade não está escondida no gritinho histérico do Malafaia e seus seguidores. Aliás, nenhuma verdade está ali. Nenhuma verdade está ali. Nem quando eles defendem a vida, eles defendem a vida. Então, acho extremamente interessante esse debate que o Lula fez, acho extremamente interessante esse movimento, e eu discordo muito da esquerda, diz que não é o momento. É o momento. A gente vai fazer uma eleição que, mais que uma eleição, é uma opção entre a barbárie e a civilidade, entre o republicanismo e o salve-se quem puder. Então a gente não pode adiar nenhum debate. A gente precisa que as pessoas se posicionem e a gente precisa dialogar com a sociedade para ela entender não só o aborto, não só a representação popular, mas o que são seus direitos trabalhistas, o que são os sindicatos, que é um outro vídeo que a gente vai fazer daqui a pouco, a necessidade de atuar coletivamente, a necessidade de entender que, assim, posturas contrárias ao ultraliberalismo que precisam ser ouvidas. A gente precisa ouvir comunista, a gente precisa ouvir anarquista, a gente precisa ouvir social-democrata, que há coisas que não podem ser ditas, essas sim, não por interdição do debate, mas porque o debate anterior já nos mostrou que elas são verdadeiros crimes, como defesa do nazismo, como defesa do preconceito e do racismo.
A gente precisa tratar de todas essas temáticas, inclusive essas que eu usei mal o termo, né? Não podem ser ditas, não tem que ser ditas e condenadas. A gente precisa condenar a interdição das discussões e a gente precisa condenar a imposição de uma pauta colocada de maneira torta e muitas das vezes mentirosa, por um grupo que se diz, sem mostrar procuração, representante de Deus na Terra.